Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Miramês. Hoje nós vamos ter um tema bastante interessante, que está sendo cada dia mais comum, né, no nosso meio, que é o autismo. Então, o autismo vai ser tratado sobre a visão do espírito imortal. É muito importante, né, conhecermos os pormenores desses sintomas, né, para que a gente possa identificar, porque muitas vezes a gente fica pré-julgando as pessoas, né, por algumas atitudes, e às vezes é simplesmente porque a pessoa tem um problema de autismo. Nosso irmão Wagner Urquiza vai conduzir o estudo por nós. Gostaria então de pedir a nossa irmã Roselina para que fizesse a prece inicial por nós. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa permanecer em cada coração. E nesse momento em que elevamos o nosso coração, nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, rogando o seu amparo, as suas bênçãos, para que Ele possa nos envolver, nos fortalecer, nos renovar a cada dia, para que possamos, Mestre amado, prosseguir na nossa caminhada com proveito, buscando sempre realizar o nosso melhor a cada dia. Que a Tua luz permaneça a nos inspirar, a nos intuir e a nos conduzir, conforme as necessidades de toda a experiência que precisamos vivenciar para sairmos, com certeza, melhor do que aqui chegamos um dia. Que a Tua luz possa permanecer conosco e que possamos ser renovados no ânimo, na esperança, na confiança, na certeza de que está sempre caminhando conosco, nos dando a mão, nos amparando, nos acolhendo e, acima de tudo, nos direcionando. Que o Teu amor permaneça a cuidar de cada um de nós e que todas as famílias aqui representadas possam igualmente receber as vibrações de amor, o envolvimento da Tua luz e da renovação a qual todos nós somos convidados a trabalhar em nós mesmos. Abençoe a todos nós e que o nosso expositor da noite possa igualmente estar envolvido, amparado, dentro do estudo que vem trazer, que possamos realmente assimilar conforme as necessidades, construindo em nós o autoconhecimento. Ser conosco agora e por toda a caminhada. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Roselina. Vamos passar a palavra então para o nosso irmão Wagner Urquiza para conduzir o estudo da noite por nós. Obrigado. Boa noite a todos. Sejamos bem-vindos ao estudo da noite. A gente vai trazer um pouquinho sobre o autismo na visão da doutrina espírita. E aí nós vamos observar o seguinte. Tem o Instituto de Inclusão Brasil, que é do governo, e nele nós temos várias informações de natureza científica, de natureza médica, no qual os médicos atuam na estrutura corporal nossa para nos auxiliar quando temos algum tipo de mal-estar, algum tipo de doença.
Para organizar esse estudo, eu utilizei algumas páginas deste livro, que é de psiquiatria, e ele são de médicos que atuam na Clínica de São Paulo. E, pegando uma referência dentro da Wikipédia, que estava mais resumido, lá diz o seguinte: o que é autismo? Transtorno de espectro autista. Conforme denominado pela Organização Mundial de Saúde, lá no DMS-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, também conhecido pela sua denominação antiga, que é DSM-4. Então, nós vamos observar que a medicina, de um modo geral, para que ela possa, através das consultas que fazemos, diagnosticar os possíveis doenças que nós temos e poder nos oferecer medicamentos que nos tragam alívio, é necessário que elas classifiquem de determinadas formas as doenças para que os médicos possam saber qual o melhor tratamento para determinada infecção, para determinado distúrbio. Então, à medida em que a medicina avança, vai se constituindo novos modelos aos quais os médicos utilizam para nos amparar e nos orientar sobre como lidar com cada circunstância. Nós vamos observar que, à época de Jesus, obrigatoriamente e necessariamente existia o autismo. Só não tinha essa classificação porque a medicina só veio a conhecer esse termo depois de 1943, através de médicos que, pesquisando e analisando os acontecimentos à sua volta, começaram a dar classificações aos tipos de distúrbios que temos. Diz que autismo é um transtorno neurológico caracterizado por comprometimento da interação social, comunicação verbal e não verbal, e comportamento restrito e repetitivo. E ainda diz que é um fator muito importante. É fundamental entender que o transtorno do espectro do autismo não é uma doença, mas sim uma condição neurodesenvolvimental que afeta a forma como as pessoas autistas percebem e integram com o mundo ao seu redor. Por que eles dizem que não é uma doença? Quando alguém tem um câncer, quando alguém tem uma gastrite, quando alguém tem alguma úlcera, os médicos localizam um tumor, uma ferida, e através de recolhimento de substâncias do nosso corpo, como cultura, como sangue, urina, fezes, consegue-se verificar vírus e bactérias dentro daquele material de diagnóstico, aonde se detecta elementos que provocam determinada inflamação, determinada infecção. O autismo não existe infecção. Até agora, a medicina não conseguiu detectar um elemento que pudesse falar isso aqui é que provoca o autismo. Bem como a loucura de um modo geral, bem como a idiotia e ou outro nome que se possa dar, até então a medicina não conseguiu localizar um vírus, uma inflamação que pudesse justificar aquela doença. Por isso eles fazem que ela nos coloca dizendo que ela não é uma doença, pois não encontra uma infecção. Então eles nos chamam a atenção que é um modo, um comportamento. Tanto que para se diagnosticar o autismo é necessário muitas sessões.
muitas observações médicas, muitas avaliações daquele indivíduo, analisando o comportamento, atitudes, o que faz, o que fala, como ele age, para perceber se ele tem autismo ou um outro desvio mental e em que grau ele se encontra. No primário, no secundário ou terciário, ou seja, um autista que não há tanta necessidade de suporte, ou aquele autista que é necessário um suporte mediano, ou aquele autista que necessariamente alguém tem que estar sempre do seu lado, porque se descuidar, ele vai fazer igual aquela criancinha de 2 anos quando escapa dos olhos da mamãe que está presa no Facebook. Vai na cozinha, acha o pacote de farinha de trigo e começa a jogar para cima. Então, é um estado comportamental. E aí a gente vai observar que nessa imagem, o nosso cérebro é um circuito elétrico. Ele produz energia o tempo todo. E nós temos outros nomes dados a distúrbios mentais, como o distúrbio de déficit da atenção ou TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então vão aparecendo um monte de nomenclaturas para ir definindo determinados comportamentos e alocando aquele indivíduo com determinada atividade em um determinado aspecto. Esse aqui tem esse grau, podemos adotar esse método de tratamento, talvez esse medicamento possa ser favorável a este paciente. E aí nós vamos verificar que a medicina, por mais que pesquisa, não acha vírus ou qualquer coisa que justifique a doença em si. Então, o TDA é alguém com hiperatividade, alguém com desatenção ou alguém combinado com as duas. É ativo, mas ao mesmo tempo é desatento, descuidado. E aí, nós conseguimos, pela medicina, só observar a natureza e a doença em si, diagnosticada, através do comportamento da individualidade. Então, começa pelos pais achando algo estranho e, à medida em que vai fazendo consulta médica, os médicos, pela sua qualificação, pela sua experiência profissional e pelo número de atendimento que já fizeram, começam a perceber a situação daquela criança que apresenta um distúrbio. Então, o TDAH, por exemplo, é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Então, diz que é um transtorno neurológico de causas genéticas, dizendo que, teoricamente, os pais transmitem isso ao filho. Se o pai, às vezes, ou a mãe tem alguma deficiência mental, pode ser que seja justo compreender que a criança possa ter uma deficiência mental, porque o pai ou a mãe também tem isso geneticamente. Mas eles têm isso como hipótese, não têm isso como uma realidade fixa. Caracterizada por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade. Então, aparecem na infância esses transtornos e podem acompanhar o indivíduo por toda a vida. Então, o transtorno de espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento. Então, nós vamos ter uma criança com a estrutura física aparentemente perfeita, mas mentalmente a gente não pode descuidar dela, pois ela tem atitudes diferentes da maioria das crianças. Então precisamos dar atenção a ela, ou porque ela fica muito quietinha, ou porque ela é muito ativa, ou porque ela faz as duas coisas, mas sem cuidado. E há aqueles que nascem, inclusive, com deformação física. Utilizando o material que eu tirei desse site, dessa médica, eu trago para a gente ter uma ideia o que acontece com o nosso cérebro. Então, nós temos aqui o cérebro em plena atividade,
transmitindo e recebendo sinais. E aí nós temos aqui a sináptica, que é um alongamento do neurônio. Então, à medida em que vamos aprendendo alguma coisa, nós vamos desenvolvendo, nós vamos fazendo com que a nossa estrutura neural cresça. E essa comunicação sináptica, ela é essencial. Por exemplo, quando eu faço isso aqui, são conexões dessa natureza que estão emitindo sinais provenientes de uma zona minha que diz que deve ser executado o movimento e que chega na outra recepção sináptica e que ela manda a mensagem para a estrutura muscular para fazer o movimento. E aí nós vamos observar que no desenho ao lado nós temos lá, por exemplo, serotonina. Já ouvimos falar isso. Então, são elementos que estão dentro do nosso cérebro e que funcionam com essas conexões sinápticas. Então, eu estou aqui normal. Se eu decido tomar um calmante qualquer, não importa qual seja, eu vou perder essa capacidade de fazer esse movimento. Minha estrutura facial vai sofrer alguma alteração. Por quê? Esse calmante, ele vai interferir nessas comunicações que a sináptica precisa ter. Então, quando nós consumimos algum tipo de medicamento que tem algum tipo de psicotrópico, algum medicamento dito tarja preta, ou quando consumimos alcoólicos, nós interferimos nessa comunicação. Então, como o autismo não é propriamente uma doença que tem uma inflamação, há uma grande responsabilidade, um grande cuidado médico ao receitar um tipo de medicamento para uma criança, pois, dependendo do medicamento, isso pode produzir algum efeito não favorável à criança ao longo da sua existência física e do seu crescimento. Então, nós vamos observar, e nós temos isso nos manicômios, pessoas que quando jovens falavam, estou vendo alguém querendo falar comigo. Não, eu vejo pessoas na minha frente. Ou às vezes aquela pessoa, mesmo quando jovem, ficava conversando sozinho e os pais não entendendo aquilo, leva a pessoa para um médico. E aí o médico começa a receitar medicamento. E aí aquela pessoa começa a entrar em estado de depressão. Mais tarde ela fica muito amuada. Mais tarde, quando se tira o medicamento, ela fica meio que agitada. Final da história, a estrutura cerebral sofreu tanto impacto que aí só lhe sobrou os manicômios. Indo mais à frente, nós vamos verificar que este movimento que eu faço, primeiro vem pela sináptica, passa pela estrutura neural, entra pela musculatura e, por fim, chega nos membros. E, para quem deseja compreender um pouco mais o que é autismo dentro da visão da doutrina espírita, que é agora o que nós vamos realmente adentrar, tem esse livro aqui, Autismo. Ele é escrito por Hermínio de Miranda, é um espírita, estudioso, e que fez anotação nesse livro sobre os acontecimentos dentro da medicina, à época que ele escreveu, e ele também buscou dentro da doutrina espírita vários relatos e traz um comparativo e traz algumas informações que nos permite, ao lê-lo, ao estudá-lo, podermos ter uma visão mais clara por que acontece o autismo e como podemos evitá-lo. Nós temos aqui a doutrina espírita, de um modo geral, que é a base do nosso estudo, juntamente com os livros subsidiários da doutrina espírita. E aí a gente começa com a seguinte observação. Na parábola do bom samaritano, o doutor da lei chegou perto de Jesus e perguntou assim para ele: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus, sabiamente, perguntou ao doutor da lei:
O que está escrito na lei? Sabemos? Isso porque, para compreendermos para onde queremos ir, para querermos fazer alguma coisa, para podermos evitar um mal maior, para podermos desviar o nosso caminho para um bom caminho, precisamos conhecer a lei. E como o doutor da lei queria alcançar o céu, Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei, sabe? E como é um doutor da lei, ele tinha muito conhecimento. Então Jesus pergunta para ele: e daquilo que você conhece, como você interpretas? Porque dentro dessa parábola, o doutor da lei perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, entendendo que ele não compreendeu as leis, pois quando Jesus perguntou a ele o que está escrito na lei, ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. E Jesus diz para ele: então vai e faça isso. E aí ele volta para Jesus e pergunta: mas quem é o meu próximo? E aí Jesus, percebendo que ele não havia compreendido a lei, traz a parábola do bom samaritano, dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó, é tomado de assalto, é deixado semi-morto no meio da estrada. Um sacerdote que conhecia a lei vê o homem caído, vai embora e não o ajuda. Um levita que conhecia a lei vê o homem caído, vai embora e não o ajuda. Um samaritano tido de má vida, àquela época, vê o homem caído, verifica o que podia fazer para ele, deita azeite, enfaixa as feridas, leva ele para uma hospedaria, fica com ele à noite. No dia seguinte, o samaritano vai embora. Deixa 2 moedas para cumprir as despesas. E então Jesus virou para o doutor da lei e disse para ele: bom, aqui agora são palavras minhas, você quer saber quem é o seu próximo? E aí eu pergunto para você: qual de nós é o próximo daquele caído? Qual de nós nos dispomos a auxiliar aqueles que precisam? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não é procurar saber quem é o nosso próximo, mas é verificar quem é o próximo que precisa do nosso auxílio e atuar sobre ele. E aí vem Emmanuel e nos chama a atenção para um outro fator. Ele diz que a educação confere discernimento. Então, se a gente faz uma leitura rápida dessa frase, ela não tem muita importância. Mas se a gente tentar tirar dela o espírito, a coisa fica diferente. Então, quando a gente pega o dicionário e verifica o que significa educação, lá diz que é a ação, o efeito de educar, de aperfeiçoar as capacidades intelectuais e morais de alguém. E aí eu preciso verificar se eu procuro me instruir diariamente. Matemática, português, física, biologia, mecânica, enfermagem, elétrica, eletricista, trabalhos de estudo ou cursos de pedreiro, não importa o que seja. Toda vez que nós nos dispomos a estudar, a escrever e a ler, algo aprendemos. E aquilo que aprendemos sempre nos ajuda nas tarefas que temos diariamente. A palavra confere é o conceder, dar, e discernimento, que só vem depois da educação, significa aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, mas só quem tem conhecimento é capaz de avaliar algo porque sabe o que é certo e o que é errado. Bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Só quem tem instrução consegue fazer isso. E aí Emmanuel traz uma segunda frase completando essa, dizendo o seguinte: e o discernimento, que só pode ser adquirido depois da educação, é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. Não é queremos, é que precisamos. Então, diante dessas duas colocações de Jesus e de Emmanuel, a gente vai observar que para que possamos compreender um fato, uma doença, um problema, precisamos buscar nos inteirar mais dele. Só ouvir ou só fazer uma leitura é muito pouco para podermos abraçar o entendimento daquele assunto.
E aí Emmanuel diz para a gente o seguinte, lá no livro Missionários, capítulo 12. Emmanuel não, André Luiz. Ele diz o seguinte: a medicina humana será muito diferente no futuro. E se nós comparar a nossa medicina hoje com a época de Jesus, ela é drasticamente diferente da época de Jesus. Tudo bem que às vezes a gente arruma um resfriado e aí a gente vai no médico e ele fala para nós que é uma virose. Passa uma receita e manda a gente para casa sem mais nenhum tipo de exame. E muitas vezes tende a acontecer que aquela virose na realidade era algo mais grave. Mas como foi tratado com uma certa simplicidade, avançou em situações mais complexas. Mas vamos observar que, à época de Jesus, muitos se morriam por tuberculose, por lepra ou hanseníase e outras doenças. E em função do avanço da medicina, hoje em dia tudo isso já tem um grande controle e é menos sofrível do que a época de Jesus. Com o avanço da medicina, depois de 1700, com o desenvolvimento do microscópio, passou a se perceber com mais facilidade o vírus e a bactéria que hospedam em nosso organismo e que produz algum tipo de mal. Então, os médicos podem estudar esses micróbios, esses vermes, essas bactérias, esses vírus, conhecer como eles se proliferam e como se multiplicam, e nos ajuda, através de orientação e medicamento, a nos restabelecer a saúde. Mas Emmanuel diz que vai ser muito diferente ainda no futuro a medicina, quando a ciência puder compreender a extensão e a complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Isso porque não há nenhuma doença que surja em nós que não tem como causa a nossa própria mente, a nossa própria escolha. Pode ser fatos convenientes, provenientes de existências passadas, mas que houve de nossa parte espíritos o pecado, o erro, a falta, e na maioria das vezes, como observa Emmanuel e André Luiz dentro da doutrina espírita, na maioria das vezes as doenças que nos afetam, elas têm origem no nosso comportamento mental hoje mesmo. Bastamos nós observarmos o seguinte: às vezes alguém nos aborrece tanto, de tal forma que nós ficamos tão irritados com aquela pessoa, mas tão bravo, que sofremos um infarto, um AVC, uma queda de pressão, e somos recolhidos ao hospital com urgência, porque senão podemos falecer. Aonde está a causa do problema? O outro que me aborreceu? Não. Eu que mentalmente não soube lidar com aquela situação e deixei a minha estrutura orgânica destrambelhada por conta do meu pensamento. Porque o pensamento é que faz com que toda a nossa estrutura neural, as nossas conexões sinápticas, se movimentem de forma coordenada e benéfica. Mas a partir do momento em que nós colocamos o nosso pensamento em um sentimento de rancor, de raiva e de ódio, perdemos o controle da nossa estrutura mental e aí desencadeia-se todo tipo possíveis de doenças. No Livro dos Espíritos, lá na questão 88, diz o seguinte: o espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. E aí a gente precisa compreender o que nós somos, porque é através dessa compreensão é que podemos saber o que fazemos e quais são os efeitos daquilo que fazemos, tanto para esta existência
quanto para a existência futura. E aí eu trago essa imagem para a gente ter uma ideia daquilo que os espíritos nos chamam a atenção. Então nós temos aqui o corpo físico, o corpo espiritual e, por fim, a chama, o clarão, a centelha. Então todos nós que estamos sentados aqui, bem como todos aqueles que estão lá fora, e bem como os desencarnados, são espíritos. E o espírito é essa chama, esse clarão, essa centelha. E o espírito, a gente vai observar que ele não é rico, não é pobre, ele não tem nacionalidade, não é do sexo masculino e nem do sexo feminino. Tanto que essa chama pode nascer num corpo feminino ou num corpo masculino. E é essa chama que controla, que administra, que gerencia a estrutura corporal. É essa chama que aperta o acelerador, é essa chama que troca a marcha para dar mais velocidade ou reduzir a velocidade da estrutura corporal, é essa chama que pisa no freio, é essa chama que faz esse movimento acontecer. O corpo sem o espírito é só um amontoado de carne, não tem nenhuma utilidade, não tem nenhuma atividade. É como um carro parado na garagem sem motorista. Só tem utilidade quando adentra um motorista a um carro e põe ele em movimento. Só existe vida e realidade para um corpo quando há um espírito conectado a ele. Então, da mesma forma que uma pessoa muito cuidadosa, que tem um carro e cuida desse carro com carinho, com sabedoria, lava todo final de semana, passa sempre um paninho quando está sujo, troca o óleo na data certa, observa o desgaste do pneu, procura um mecânico toda vez que escuta um barulhinho diferente para saber o que é. Quando acha um defeito numa peça, troca aquela peça por uma peça de boa qualidade. Esse é um bom motorista. Ao dirigir, além dele observar a velocidade de trânsito, ele procura dirigir com cuidado, observando os que estão à volta, para que, se houver algum problema, ele possa frear antes, se desviar de qualquer problema. É um motorista que procura cuidar com todo o carinho do carro, porque ele sabe que uma batida faz com que o carro pare de funcionar. Ele sabe que um buraco, se ele cair lá, pode danificar a estrutura da roda e ele para de funcionar. Mas nós sabemos e nós percebemos, e a gente visualiza isso, aquele motorista que não tem nenhuma noção da vida ou do perigo. Ele entra dentro de um carro, ele acha que é o rei da estrada. E aí ele anda em alta velocidade, ele desvia, ele corre, ele atravessa sinal vermelho, ele recebe um monte de fotos cara em casa, porque a cada semáforo e a cada radar que ele passa em alta velocidade, tira uma foto dele, que às vezes custa R$200, R$500, conforme a velocidade que ele passa. Ele fica bravo, porque ele vê aquela foto e vê o tamanho da conta daquela imagem daquele fotógrafo. Mas ele abusou. Ele não observa buraco na estrada, ele simplesmente entra com o carro de toda forma. O carro começou a apresentar defeito, ele amarra um arame e não está nem um pouco preocupado com isso. Não observa a hora de trocar o óleo conforme a orientação do fabricante. Assim é o espírito. Há espíritos que, quando adquire conhecimento e sabedoria, começa a ter mais cuidado com o comportamento físico e mental. O físico, ele sabe que, se ele está na cozinha, cozinhando alguma coisa, e ele pôr a mão na panela quente, ele vai queimar a mão. Então, esse espírito inteligente, já experiente, ele vai ter maior cuidado para mexer naquela panela para não cuidar a mão, não queimar a mão. O que normalmente acontece com as nossas crianças quando vão na cozinha? Por elas não terem a experiência do fogão, elas põem a mão e aí às vezes põem a mão em cima da chapa quente, põem a mão em cima da panela quente e queima a mão.
E aí mamãe e papai tem que ficar vigiando aquele danadinho para ele não ir para a cozinha, para não se machucar. Por quê? É uma criança que ainda está aprendendo e ela não sabe o que é ruim para ela. E aí é onde tem aqueles que são maiores que buscam auxiliá-la e orientá-la naquilo que é bom. Assim também são os espíritos. A doutrina diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 738, na questão 738A é o seguinte: ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. Então, o corpo físico é um veículo, é um mecanismo com que o espírito se manifesta no mundo. E aí nós vamos observar que a doutrina também nos chama a atenção que os espíritos surgem bebezinhos. E ao longo de milhares de anos e milhares de reencarnação, eles vão crescendo. Então, no mundo primitivo, nós temos os espíritos bebês e os espíritos crianças. Quando o planeta chega na condição de expiação e prova, nós temos espíritos jovens. Mais tarde, espíritos adultos. E é aqui, nessa hora, que os espíritos começam a cometer atos e faltas graves, e aí começam a criar dívidas sérias perante as leis divinas. E esses espíritos adultos, depois eles chegam à condição de espíritos adultos já com uma certa instrução. Porque o espírito adulto, ele não crê em Deus. Morreu, acabou. Sou ateu, graças a Deus. Mas depois esse mesmo espírito, através de muitas reencarnações, ele passa a compreender que Deus deve existir. Que ir à igreja deve ser algo que deve ser justo. E aí, ao longo de muitas reencarnações, vivendo esta vida, ele começa a perceber que os ensinamentos do Cristo é uma realidade. Mais tarde, esse espírito, depois de muitas outras reencarnações, ele percebe que não só Deus existe, os ensinamentos do Cristo é uma realidade, mas que há vida após a morte. Então esse espírito passa a frequentar as casas espíritas. E aí vamos observar que não existe espíritos especiais. O que existe são espíritos amadurecidos. E quanto mais conhecimento passa a ter da lei divina, da lei de Deus, mais grave é o que é o cometimento que nos afeta quando infringimos uma lei. Então, o que acontece? Quando um espírito jovem mata alguém, ele cometeu uma falta. Quando um espírito adulto mata alguém, ele cometeu uma falta e essa falta é mais grave. Agora, quando um espírito adulto que já se encontra frequentando a casa espírita mata alguém, aí ele está complicado. Aí ele tem problemas graves com a lei de Deus. E aí ele tem que enfrentar com gravidade as leis de Deus. Pois ele fez algo que ele tem conhecimento. Ele sabe que tirar a vida do outro nada mais é do que tirar o carro do outro. Nada mais é do que roubar a ferramenta do outro de aprendizado. Pois o espírito, uma vez criado por Deus, jamais deixa de existir. Então mata-se o corpo, mas o espírito permanece. O que ocorre é que o espírito que perdeu a vida, ele deixa de estar no meio físico, mas ele se encontra no meio espiritual junto de nós. E o que vamos observar é que o nosso conjunto familiar, ele é constituído de espíritos com graus variados de conhecimento. Por isso, por exemplo, nós estamos aqui na casa espírita, a nossa mamãe pode estar em casa, o nosso papai pode estar no happy hour, o nosso filho está na balada, passeando por aí, ou trabalhando ou estudando, e nós estamos aqui na casa espírita. Os nossos pais. Então, a diferença que existe dentro do conjunto familiar entre aquele que crê em Deus e aquele que não crê, aquele que diz assim para a gente, olha, e na casa espírita não é coisa de Deus.
Então, isso que acontece é a diferença de evolução dos espíritos. Nós vamos observar que o espírito num corpo físico, não é possível avaliar qual a idade espiritual dele. Mas cada espírito que adquire consciência e passa a estudar a doutrina espírita, ele passa a enxergar em si a sua posição espiritual diante daqueles que estão à sua volta, percebendo aqueles que sabem mais do que ele, que pode auxiliá-lo no seu dia a dia, e aqueles aos quais ele acaba tendo a responsabilidade de auxiliar. Num conjunto familiar onde tem muitos irmãos, os pais, quando vão saindo, olham para o filho mais velho e diz assim: estamos saindo, você é o mais velho, cuida dos seus irmãos. É assim Deus para conosco. Aqueles que são espíritos mais adiantados e mais velhos, ao reencarnar, traz na bagagem a tarefa de cuidar daqueles que menos sabem. Mas só vamos adquirir esse entendimento através do estudo. Lembra a frase do Emmanuel? A educação confere discernimento. E a outra frase dele: o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem todo o bem que precisamos fazer. E aí nós vamos observar o seguinte: como surge então o problema do autismo? Deixa eu ver aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 373, tem a seguinte pergunta: qual será o mérito da existência de seres, ou de espíritos, que, como cretinos e ou idiotas, não podem fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? E aqui eu abro um adendo. Quando aqui na pergunta nós verificamos cretinos e idiotas, é porque, por exemplo, o autismo, esse termo só foi desenvolvido depois do ano de 1943. E a doutrina espírita foi escrita no ano de 1854 em diante. Então nós vamos encontrar muitas palavras que lá atrás era o termo geral para definir determinadas situações. Então, cretinos e idiotas aqui inclui loucos, doidos, malucos, autistas, aquele que tem TDAH, ou seja, toda a variação de comportamento intelectual em que o indivíduo se torna incapaz diante da sociedade. Então, essa pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos orientadores da doutrina é: qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem e nem o mal, se acham incapacitados de progredir? Ou seja, aquele espírito que está naquele corpo deficiente acha-se incapacitado de adiantar-se, pois na questão 132 diz que o espírito tem como tarefa, como responsabilidade principal, a reencarnação para se aprimorar sempre. Mas quando ele está nessa limitação, quando ele está num corpo que não permite ele raciocinar de forma justa e correta, e aí eles dizem: para esses espíritos que estão nesta condição, é uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades, da sua capacidade intelectual em existências passadas. É um estacionamento temporário. Quando alguém no meio de nós comete um crime, o que fazemos? Chamamos a polícia, ela prende o sujeito, vai para um juizado, verifica se é a culpa do indivíduo e o juiz imprime naquele indivíduo uma sentença, 5 anos de prisão. Então nós retiramos aquele indivíduo da sociedade por 5 anos.
estacionamento temporário, porque durante 5 anos ele preso dentro da cadeia, na teoria ele não pode trabalhar, não pode receber visitas, não pode estudar, não pode fazer faculdade, não pode passear, não pode se divertir, não pode tirar férias. Assim também acontece com o espírito quando comete faltas. E quais são as faltas que os espíritos podem cometer que leva eles a receberem um corpo deficitário? Exatamente. Leva o espírito a receber um corpo deficitário. Por quê? Lá no livro Os Missionários, no capítulo 12, André Luiz traz para nós de forma bem abrangente o planejamento reencarnatório que cada um de nós fizemos. Sim. Como funciona a reencarnação? Como nós vamos verificar, dentro desse quadro, os espíritos bebês, os espíritos crianças, são como os nossos bebês e as nossas criancinhas. Quando a mamãe e papai vai sair com o bebezinho, quem decide a roupa que a criancinha vai vestir? Papai e a mamãe. Enquanto criancinha, enquanto bebezinho, enquanto criancinha, quem decide a roupa que vai vestir? Quando a criancinha começa a tomar um certo tamanho, ela já começa a fazer escolhas da roupa que ela quer usar. E aí a mamãe deixa, porém fazendo supervisão. Se está muito frio, ela fala, não, você pode ir com essa roupa, mas tem que vestir a blusa. Se está fazendo muito calor, fala, não, essa hoje não dá para usar porque está muito quente. Você pode usar esta com esta. Então a mamãe permite ela adquirir uma certa liberdade em escolher a roupa, mas ao mesmo tempo supervisiona. E quando a nossa criança chega aos 15 anos, quem é que decide a roupa que ela vai vestir? Normalmente os pais ficam de cabelo em pé quando o filho é uma menina. E ela quer vestir uma saia mais curta e o pai não quer aquilo. O menino vai sair e a mãe fala com ele, leva a blusa. Ele, não mãe, pode deixar, não vou sentir frio não. E aí o que acontece? Altas horas da madrugada, está lá o garoto de 15 anos na rua, batendo um queixo de frio, voltando para casa quase que congelado. No dia seguinte ele está com tosse, febre, e a mãe fala, eu te disse. Então a gente vê que aos 15 anos em diante, a criança já decide a roupa que ela vai vestir. Assim também são os espíritos. Enquanto criancinhas, Deus vai auxiliando e as encarnações são sendo coordenadas por espíritos, como se fosse dentro de um berçário que a pessoa vai lá e troca a fralda. Então tem essa coordenação. Mas quando o espírito alcança a faixa mais jovem, ele já começa a ter uma certa liberdade na reencarnação, mas ele está ainda dentro do crivo de certas regras divinas para reencarnar. Quando chega na fase adulta, aí a coisa já começa a complicar. Por quê? Porque os atos que ele comete causam dificuldades para novas reencarnações, porque as reencarnações começam a ser necessárias estar vinculadas a outros indivíduos aos quais precisam estar juntos, às vezes dentro do mesmo conjunto familiar ou dentro do mesmo período reencarnatório, para ir acertando as dívidas, os acertozinhos. Agora, quando os espíritos alcançam a fase de espíritos adultos com instrução e evangelizando, que já tem um certo conhecimento da vida espiritual, aí a coisa é complicada. Porque a falta que comete aqui vai produzir um grave efeito no mundo espiritual e o planejamento às vezes leva 100, 500, 1000 anos até que se consiga ajustar esse planejamento. E dependendo da situação, a coisa é tão grave que o indivíduo sai daqui, às vezes com o princípio de Alzheimer, chega no mundo espiritual em estado de loucura e para ele continuar o seu processo de progressão, ele precisa reencarnar.
Mas como ele desfigurou gravemente a sua estrutura espiritual, que é... Cadê você? Que é esse... que é esse corpo espiritual ao qual, no mundo espiritual, utilizamos ele como se fosse o veículo principal. Quando afetamos, quando cometemos faltas em que fica registrado não só na nossa consciência, mas nessa estrutura espiritual, aí então nascemos com deficiência. E a deficiência, ela não é, no caso do autismo, como a gente verificou, uma inflamação, mas, no geral, uma construção neural que, ainda pelo exame médico, se não localiza nenhuma deformidade, mas ela existe, seja porque uma substância química que deveria ser produzida em maior quantidade não o é, e isso acontece exatamente dentro desse aspecto do planejamento reencarnatório que a gente vê de forma bem detalhada no livro Missionários. Lá diz o seguinte: os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas. Isso aqui é André Luiz, e junto com o seu mentor Alexandre, e o mentor Alexandre falando para André Luiz: está vendo aqueles espíritos ali que estão em movimento para lá e para cá e com aqueles rolos brancos? Aquilo ali são o planejamento que eles estão fazendo da próxima reencarnação. Como vai ser a estrutura corporal deles. Elaborados por orientadores de nosso plano, então há mentores elevados que vão ajudar na organização, na formação do corpo, cabelo, olhos, altura, sexo, cor da pele, tudo isso aí. Especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante, ou seja, quanto mais elevado ele for, mais complexo for o processo reencarnatório. Porém, se ele tem méritos, ele participa do processo reencarnatório e pode opinar. Se ele tem dívida, ele tem que aceitar o que lhe é proposto, da mesma forma que alguém que é um criminoso e é julgado no nosso plano, nós enviamos para a prisão e ele tem que aceitar aquela situação. Então, conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, porque cada um de nós tem uma designação, é necessário estabelecer planos adequados ao fim essencial. E aí nós vamos observar que os médiuns, como Chico Xavier, Divaldo e outros que a gente conhece por aí, ao estarem planejando o processo reencarnatório, existe uma organização preparatória para a estrutura orgânica suportar encargos maiores de campo energéticos. Então, e a lei de hereditariedade fisiológica? Porque a gente viu que lá na definição da doença pelos médicos fala do problema genético. Ah, não, isso é hereditário, veio do pai, veio da avó, de alguma coisa. Então, André Luiz pergunta: e a lei de hereditariedade fisiológica? Como é que ela fica? Já que está havendo um planejamento aqui em cima. E aí eles dizem: funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. O que eles estão dizendo? O espírito, quando é muito jovem, ao nascer dentro de um conjunto familiar, ele realmente vai absorver a hereditariedade daquele conjunto familiar e, no geral, não tem interferência. Então, se naquele conjunto tem, por exemplo, o hábito de desenvolver a hipertensão, então
os descendentes daquela raça ali tendem a acontecer isso diante dos filhos subsequentes. Mas quando o indivíduo, quando o espírito está num nível elevado, ele consegue, ele modifica essa condição e, apesar do conjunto familiar passar por aquele problema, aquele indivíduo não vai ter. Ou, ao contrário, a família é toda saudável e aquele indivíduo vai acabar tendo problema. E aí ele diz o seguinte: além do mais, quando o interessado em experiências novas do plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, modificando a formação do corpo biológico, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Então, como o nosso tempo está chegando ao fim, eu trago a seguinte observação em relação ao problema do Alzheimer, do autismo. No livro No Mundo Maior, capítulo 16 e capítulo 17. No Mundo Maior fala sobre alienações mentais. E no capítulo 17, no limiar das cavernas. No limiar das cavernas, André Luiz está no mundo espiritual em busca, através de resgate, nas áreas mais umbralinas. E por que ele vai para essa área? Porque ele tem que encontrar lá aquele que fora o seu avô paterno na existência física. E o avô se encontrava lá em condições mentais infelizes. Também, na revista Espírita, Evocação de um Surdo e Mudo Encarnado. É muito interessante essa informação, porque ela demonstra que o espírito, mesmo em estado de autismo, em que ele está perturbado, na realidade o corpo físico não consegue responder corretamente às ações, mas o espírito está em pleno conhecimento. E no livro Ação e Reação, Débito Estacionário, de forma muito resumida, Poliana e Sabino viviam em várias existências juntos, às quais ele agia no meio da sociedade, buscando tirar dinheiro das pessoas de todas as formas, politicamente, empresarialmente, e Sabina era o seu braço direito para executar essa situação. Até que em determinado momento desencarnaram, depois de muitas vezes reencarnando fazendo isso, pararam e ficaram presos no umbral. Poliana conseguiu restabelecer, viu suas faltas e quer agora modificar a postura. Então ela nasceu no corpo feminino e vai ficar na figura de mãe. E vai receber Poliano, que antes era seu amante, seu namorado, seu marido, na figura de filho. E ele nasce com deficiência mental, com deficiência física. E durante muitas reencarnações está previsto essa condição para ele. E, para finalizar, eu vou aproveitar aqui uma pequena observação, duas colocações do... Deixa eu ver se dá para... Sua mãe ensina você em casa, filho? Sim, minha mãe está me ensinando em casa. Mas ela não pode me ensinar o que não entende. E ela não entende de álgebra. É confuso para ela. Então eu estudei sozinho hoje. E uma das minhas respostas estava incorreta. Se eu for para a escola, eu posso aprender álgebra e depois ensinar minha mãe. E eu posso te ver ensinando futebol. Treinando. Eu treino futebol. Sim, está certo. Você treina futebol. Um substantivo, treinador. Um instrutor ou treinador do esporte. Treinar, um verbo. Ensinar ou supervisionar alguém. Para atuar como treinador como nos esportes. Para treinar um atleta ou uma equipe atlética. Eu poderia aprender álgebra na escola. E eu posso te ver na escola treinando futebol.
ele estuda matemática, álgebra, sozinho em casa. A gente vai observar que é um espírito muito adiantado se comparado aos espíritos do pai e da mãe. E pensa a gente querendo resolver coisas com o nosso filho e ele dizendo para nós que ele vai poder fazer isso e nos dá aula de português, aula de matemática. A gente fica meio que aborrecido no primeiro momento se a gente não tem essa compreensão. E aí, nós temos a pequena palavrinha do Divaldo que ele diz o seguinte: porque o espírito autista está lúcido de ver, ele não pode se comunicar, porque o organismo não responde ao que ele pensa. Daí é uma maneira diferente de pensar e de amar. Então, o que a doutrina nos mostra e nos ensina é que o espírito que está habitando aquele corpo, daquele ser autista, ele tem plena consciência como nós temos aqui. O que difere é que o corpo físico não deixa ele se manifestar corretamente. É como um bom motorista que dirigindo um carro que está com defeito na direção, com falha no freio. Quem está de fora vendo aquele carro todo louco no meio da estrada fala que aquele motorista é desorientado. Mas não é o motorista, é o veículo que está com defeito. E aí Divaldo faz uma outra observação. Porque o espírito autista está lúcido de ver, ele não pode se comunicar, porque o organismo não responde ao que ele pensa. Daí é uma maneira diferente de pensar e de amar. Invariavelmente, aquele que nasce autista, com as exceções compreensíveis, cometeu em vida anterior equívocos mentais, comportamentais e principalmente de relacionamento humano, desencarnaram com a culpa e não tiveram oportunidade de reabilitar-se. Então, finalizando, o espírito num corpo autista, normalmente é um espírito muito adiantado, que cometeu graves faltas no passado. Mas como Divaldo falou, e também está na doutrina, de um modo geral é isso, porque no meio desses há aqueles que nascem na tarefa missionária, e eles vão desenvolver atos e ações que vai afetar a sociedade. Então nós não podemos olhar para alguém e pensar, ele cometeu grave falta. É necessário estudar cada caso para sabermos a realidade de cada um. Agradeço a todos a companhia, espero que as informações nos auxiliem no nosso dia a dia. Agradecemos ao Wagner, né? O estudo é um fator importante para nós, né? Saber que tudo que acontece conosco é em consequência de coisas que nós já vivemos no passado, em encarnações anteriores. Então, muitas vezes o autista é uma pessoa que já tem um espírito com bastante desenvolvimento intelectual, mas que tem deficiências morais. Então acaba vindo com essas deficiências físicas que o impede de se manifestar plenamente. Bom, vamos passar alguns avisos. Nós temos 3 estudos que serão iniciados agora em agosto. O estudo Sementes do Amanhã, que é sobre o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em consonância com o livro dos Espíritos, e vai trazer os princípios básicos do Espiritismo, história do Espiritismo no Brasil, movimento espírita, e falar sobre a fraternidade espírita Irmão Miramês. Esse estudo é mais direcionado para aqueles que se interessam em assumir alguma tarefa na casa, para ter o conhecimento necessário para os trabalhos na casa. O outro, ele vai iniciar no dia 4 de agosto, vai ser todas as segundas-feiras, 19h45 às 21h15. Outro estudo é Introdução ao Estudo do Espiritismo.
Esse vai estudar os fundamentos da doutrina espírita através de um livro da FEB. O objetivo é a pessoa adquirir conhecimento sobre o Espiritismo de modo geral. E é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e em consonância com o Livro dos Espíritos. Ele ocorrerá a partir do dia 6 de agosto, nas quartas-feiras, 19h45 às 21h15. E este estudo é importante se inscrever, porque as vagas são limitadas. O outro estudo é o Evangelho Reditivo, que é sobre o Livro dos Espíritos em consonância com as obras básicas. O Evangelho Reditivo é um programa proposto, aliás, esse que é um programa proposto pela Federação, gente, me desculpem. Esse é um programa proposto pela Federação Espírita do Brasil e com vista ao aprofundamento um pouco, ou melhor, com a parte básica da doutrina espírita. E tem um outro que é um outro estudo que vai ser mais à frente, que é aprofundando esses estudos. Ele ocorrerá aos domingos de 8h45 às 10h15. E vai se iniciar no dia 3 de agosto. Então, aqueles que quiserem participar dos estudos podem comparecer nos dias e horários, né, para ter um conhecimento melhor sobre a doutrina, sobre os trabalhos da casa, de acordo com cada estudo. Então, nós vamos pedir a nossa irmã Janine para fazer a prece final por nós, e assim que terminar a prece, aqueles que quiserem tomar o passe, podem se encaminhar aqui à direita. E o passe, a gente já recebe normalmente no salão. Então, só aqueles que precisarem de algum reforço especial, né, que é necessário ir para a cabine de passe, né? Então, todos aqueles que desejarem poderão participar. Janine, por favor. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, agradecer a Deus Pai de bondade, de misericórdia, ao Mestre Jesus, nosso irmão, Mestre amado, e à espiritualidade amiga. Agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, em nome do Senhor, recolhendo os frutos, as bênçãos dessa doutrina maravilhosa que nos ampara e nos acolhe. Que nós possamos retornar aos nossos lares fortalecidos e aplicar os conhecimentos aqui adquiridos nas nossas relações diárias, sendo mais empáticos, sendo mais amorosos com aqueles irmãos que estão resgatando, que estão em expiação, para que contribuamos para uma sociedade mais igualitária, sem preconceitos e com mais empatia. E assim seja. Uma boa noite a todos e que Jesus acompanhe a todos no retorno ao lar.